pessoa tão dedicada à pesquisa, ao estudo e constantemente preocupada em promover reflexões acerca das problemáticas sociais de grande amplitude. Entre tantas conquistas da Carmela, quero aqui lembrar o Prêmio Estadual de Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, na categoria de divulgação dos direitos humanos, pelo jornal Estado de Direito, e o Prêmio Juíza Scioli, Patrícia Scioli, de Direitos Humanos, e que conquistou o 2º lugar com o projeto Direito no Cárcere. Sem dúvida, essas premiações e tantas outras que virão representam um reconhecimento pelo seu trabalho desenvolvido, e confesso que fico extremamente feliz em poder testemunhar estas conquistas. Agradeço também mais uma vez as crianças que nos proporcionaram esse momento lúdico, e certamente nós sairemos daqui refletindo a respeito dessa realidade. Quero saudar a todos aqui presentes, em especial aqueles que foram meus alunos e que estão aqui retornando a um encontro, e represento todos eles a partir da bacharela Carolina Formigoni, que muito me auxiliou na pesquisa e estimulou, inclusive proporcionando que em alguns momentos eu não estivesse no escritório para poder estar aqui com vocês. Muito obrigada, Carolina. O tema violência intrafamiliar tem se tornado objeto de muitas discussões estas propostas em diferentes áreas do conhecimento, como a própria psiquiatria, a psicologia, e não poderia deixar de ser o próprio direito. Nesta palestra, vou ressaltar a importância da abordagem sociojurídica para que possamos refletir sobre os elevados índices de casos de violência contra a criança, ao mesmo tempo que são legitimadas conquistas, seja no texto constitucional ou no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Procuro ressaltar o papel de algumas decisões como antídoto contra a violência psicológica infantil e o papel da própria sociedade, que deve ser intolerante em relação a essa forma de violência e efetivamente compromissada com a valorização dos direitos da criança como componente essencial em qualquer sociedade democrática. Além disso, questiono a persistência de amplos espaços de incivilidade na sociedade brasileira, em que a violência contra a criança ganha cada vez mais força e espaço, e acaba sendo colocada como uma solução para problemas sociais bem mais abrangentes. Essa palestra coloca essas questões como ponto de partida para uma discussão mais ampla sobre a caracterização da violência psicológica contra a criança e sobre as contribuições do direito para uma compreensão crítica dessa injusta realidade social. A violência psicológica contra a criança alcança índices significativos e está associada à maioria das formas de violência. Esse é um aspecto muito importante, porque muitas vezes trabalhamos com outras formas de violência, mas não podemos esquecer que sempre está presente a violência psicológica. Visões preconceituosas e de senso comum ainda imperam na sociedade, como aquela que entende que bater nos filhos é a única forma de discipliná-los. Essa violência, injustamente aceita como parte da natureza das relações sociais no contexto familiar, é confundida com manifestações de afeto, principalmente quando expostas à presença de outras pessoas. Castigos físicos, negligência, abandono, violência institucional, fazem com que a violência intrafamiliar contra a criança seja, infelizmente, entendida como de menor potencial ofensivo, como anteriormente se previa na legislação. A família tende a aceitar uma condição injusta contra a criança e a naturalizar a violência, tornando o inaceitável inaceitável e inconvencional. Ao não serem reveladas pelos integrantes da família ou denunciadas, perpetua-se a violência na vida cotidiana da criança. Existe, sem dúvida, uma invisibilidade das questões que envolvem a violência, como no caso a violência psicológica contra a criança. É como se o grupo
ao silenciar sobre a violência existente, passasse uma imagem de uma família feliz. E a criança, por sua condição, por sua fragilidade, vivencia o medo, a dor e o pânico. O resultado desta grave situação é que se desenvolvem na criança inúmeros problemas físicos, emocionais e sociais, tendo em vista as diferentes formas de violência que sofrem. Marcas que são difíceis de serem superadas no decorrer de sua vida, apontando que, nesses casos, o espaço intrafamiliar não se constitui um lugar seguro e protetor para o seu desenvolvimento. Por força do compartilhamento de denúncias, críticas e questionamentos realizados nos espaços virtuais, e aqui nós temos uma grande importância em relação ao mundo virtual, porque ele retira da obscuridade situações de violência e que não são aceitas dentro da nossa sociedade. Na seara jurídica, as políticas sociais de prevenção contra esse tipo de violência são consideradas imprescindíveis, inclusive devidamente asseguradas pelo nosso texto constitucional e também por força do Estatuto da Criança e do Adolescente, que apresenta medidas e ações devidamente estipuladas. Quero até fazer a leitura do artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, e que estabelece: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. O mesmo Estatuto da Criança e do Adolescente prevê em seu artigo 54 aí que o dever do Estado é de assegurar esses direitos que foram apresentados através do ensino fundamental obrigatório, do atendimento em creche pré-escola, dentre outros. Infelizmente, nós sabemos que não basta uma visão normativa para alterar uma visão sociocultural. Esse é um processo lento, aliás, eu diria muito lento. Além disso, nem sempre o sistema jurídico, seja a própria Constituição Federal ou o Estatuto da Criança e do Adolescente, atendem ao real interesse da criança, devido a algumas dificuldades técnicas específicas no processo de notificar, que emperram a eficácia das determinações. Aliás, quero apresentar alguns deles que foram não só objeto da pesquisa, mas também identificados pelo Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar apresenta um relatório anual e que identifica os casos e as formas de violências na nossa cidade. E esses índices, eles são extremamente relevantes e identificados para que a gente possa talvez ter até uma maior consciência. Eu mesmo confesso que não imaginava que fosse um índice tão elevado de violência contra a criança. E retomando essas dificuldades técnicas, quero enumerar algumas delas. A primeira é que existe uma dificuldade em identificar a violência psicológica, por estar presente nas outras formas de violência e também em função dos próprios agressores, que não revelariam evidentemente, ou pelas próprias vítimas, em razão da sua fragilidade. Num segundo momento, faltam profissionais qualificados, dificultando o diagnóstico relacionados à violência. Terceiro momento, preocupações por parte do denunciante sobre possíveis transtornos legais advindos da notificação. Quarto, a posição assumida pelas famílias, uma posição de conivência com o agressor que pode dificultar a notificação. Eu quero destacar nesses dois itens que evidentemente estão presentes situações de medo, de ameaças, que impedem muitas vezes a devida identificação ou a notificação. Problemas estruturais como a não implementação de conselhos tutelares em vários municípios e a falta de equipamentos ou infraestrutura adequada de funcionamento dos conselhos
entre outros aspectos. Ressalto que esses aspectos foram identificados pelo próprio relatório do Conselho Tutelar. Apesar das inúmeras iniciativas e esforços da legislação e no campo das políticas públicas, ainda temos muitos problemas em relação ao aumento do índice de violência contra a criança nos últimos anos. Evidentemente que temos uma maior visibilidade, mas também temos um aumento proporcional muito significativo em relação à violência existida. E esses dados do Conselho Tutelar de Porto Alegre, disponibilizados através do site, auxiliam a essa nossa observação não só do número elevado de violência praticada contra as crianças, bem como também identifica quem são os agressores. Isso, vamos dizer assim, que causa maior impacto quando nós identificamos que os agressores estão na própria família. E com essa impunidade, a violência passa a ser retroalimentada socialmente e acaba se perpetuando quando não efetivadas as providências que são orientadas pelo Conselho Tutelar, como, por exemplo, o encaminhamento ao Ministério Público, que sem dúvida passou a ser um órgão muito significativo pós-Constituição Federal de 1988, no sentido de dar a devida proteção e a proteção integral à criança e também no sentido de uma participação bem mais atuante, que não só é revelado nas pesquisas, como os próprios membros do Ministério Público identificam esta realidade. Ainda bem. As agressões no espaço intrafamiliar ou impetradas por familiares ditos responsáveis configuram-se como uma das faces mais perversas da violência cometida contra as crianças, porque na realidade na estrutura familiar que se tem a expectativa de que essas crianças vão receber educação, afeto, ensinamentos sob o ponto de vistas éticos, morais e de outra natureza. Então, diante disso, nós nos deparamos com uma profunda contradição. Naquele espaço que deveria ser um espaço afetivo, ele passa a ser um espaço exclusivamente de violência. E por isso esta profunda contradição e essa profunda dificuldade em lidarmos com problemas relacionados à violência no âmbito familiar. Alguns profissionais da área da psicologia ou da psicanálise e até da psiquiatria nos seus estudos, quando tratam da violência intrafamiliar contra a criança, utilizam a expressão família abusiva, tendo em vista um complô que surge de silêncio e conivência, que envolve toda a família, não só os próprios pais, mas os membros que integram a família e também passam a ser agressores, tendo em vista que são omissos. Aliás, a omissão na esfera familiar ela é muito conhecida e identificada como uma medida de muitas vezes que aquela situação poderá deixar de acontecer. Então esta é uma situação bastante dramática quando ela está no âmbito familiar. Além disso, na caracterização dos direitos violados, nós não podemos excluir o índice da negligência, como abandono, atendimento à saúde ou na área da educação. E, sem dúvida, a ausência dessas dimensões passa a ser uma forma de violência psicológica. Essa conivência, como eu mencionei antes, hoje em dia é percebida sob uma outra lógica, através de um outro paradigma. E a legislação, na realidade, tem que atender não só a desenvolver um limite não só aos agressores, né, mas também dar o devido atendimento, seja à criança ou aos próprios familiares. Aliás, esse foi o entendimento do nosso Tribunal de Justiça em decisão apresentada no ano passado, em um julgamento no ano passado da 8ª Câmara Civil, em que os desembargadores Rui Portanova, Luiz Felipe Santos e Ricardo Moreira Lins entenderam, numa situação de alienação parental,
em que todos os integrantes da família, os pais e as crianças, deveriam estar submetidas a um tratamento psiquiátrico ou psicológico. E essa decisão foi a partir de indícios de alienação parental. Evidentemente que a alienação parental é um tipo cruel de violência contra os filhos, violência psíquica, e por esta razão essa decisão traz uma grande motivação sob o ponto de vista de termos e obtermos soluções diante dessa violência praticada contra os filhos dentro da família. Eu diria, inclusive, que esta decisão, que o desembargador Rui Portanova foi o relator, ela é bastante significativa e nos mostra uma outra forma de trabalhar a questão da violência. Trabalhar a questão da violência na família através de outras áreas do conhecimento, como a própria psicologia, a psiquiatria, um estudo interdisciplinar. Sei também pela prática que trabalhos interdisciplinares nem sempre são muito fáceis, né? Mas eles são importantes de serem feitos respeitando o objeto de estudo de cada um, respeitando a maneira como pode ser tratado a criança e a família, para se obter uma pacificação dentro da esfera familiar. Também no ano passado, outra decisão responsabilizou a família pela agressão, aqui entendida de diferentes formas, como a negligência, omissões, abusos, entre outras sofridas pela criança. A 7ª Câmara do nosso Tribunal de Justiça manteve a decisão de primeiro grau dada na comarca de Passo Fundo e que condenou os pais a pagar uma multa para com o filho por descumprirem os deveres inerentes ao poder familiar e se omitirem com relação aos atendimentos psiquiátricos e psicológicos necessários e, um dado importante, foram devidamente orientados pelo Conselho Tutelar. Então, dessa tendência, é relevante destacar que as hipóteses de negligência dos pais quanto ao cuidado e deveres inerentes ao exercício do poder familiar podem aplicar a uma multa, né? Pode resultar na aplicação de uma multa, na suspensão ou até na perda do poder familiar. E em casos mais extremos, a destituição do poder familiar, evidentemente, se estiver dentro da previsão do nosso Código Civil, que apresenta todas as características necessárias para esse enquadramento. Está lá no artigo 1638. Assim também foi o entendimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no mês passado, em 21 de janeiro, que uma decisão unânime confirmou a destituição do poder familiar de um casal que negligenciou o cuidado com seus 3 filhos, de 2, de 5 e 8 anos de idade. A decisão do tribunal pode parecer, conforme o próprio desembargador relator Henri Petri Júnior entendeu, uma decisão bastante rígida sob o ponto de vista da perda do poder familiar, mas necessária, tendo em vista inúmeras recomendações para aquela família que deveriam de prestar um atendimento psicológico, psiquiátrico, ou seja, existia um histórico familiar de reiteradas situações com a prática da violência com essas crianças. Entendo também que essa decisão mostra, de alguma forma, que as soluções existem, porque muitas vezes nos deparamos com a violência e com a impunidade, e é como se não tivéssemos, na prática, soluções como essas que eu estou apresentando nessa oportunidade. A violência promovida contra a criança constitui fator preponderante no aprendizado de um comportamento violento. Então, à medida que essa criança não tem um aprendizado de afeto e de carinho por parte de seus familiares, sem dúvida ela vai repetir, na maioria das vezes, esse comportamento. Aliás, isso não é dito somente pelo campo do direito, mas através de outras áreas do conhecimento, como as que eu aqui mencionei, a tendência a repetir esse modelo. E, na realidade, trata-se de um processo histórico-cultural da própria sociedade, né? Razão pela qual esse afeto ele também tem que ser aprendido.
né? E nunca partir do princípio que uma criança que possa ter vivenciado a violência, ela não vai ser o futuro agressor do futuro, quando numa fase de adolescente ou até na fase adulta. Então, as causas estão aqui devidamente identificadas e, por sua vez, têm que ser tratadas nesta oportunidade, ou seja, enquanto crianças, enquanto estão vivenciando efetivamente esse momento tão dramático que é a violência infantil. Gilberto Freire, em sua obra Casa Grande Senzala, relata que os castigos físicos no período colonial eram extremamente brutais. Resgatar o passado e mostrar que a violência já existia nos traz duas realidades, nos remete às duas realidades. Uma, que infelizmente algumas situações se repetem. Outra, o quanto é importante que a gente possa romper com este ciclo. Entre essas violências, o autor identifica espancamentos com palmatórias, né? Talvez nem seja uma palavra de todos aqui conhecida, né? Varas de marmelo com alfinetes nas pontas, cipós, galhos de goiabeiras, dentre outras, visavam ensinar as crianças que a obediência aos pais era a única forma de escapar da punição. Então, situações bastante dramáticas, né? Em relação a uma criança que muitas vezes tinha 1, 2 anos de idade, sofrer esta violência e, pior, acolhida pela sociedade. Assim como Gilberto Freire, acredito que a violência é fruto da cultura e dos costumes de uma sociedade. Se olharmos para a formação da sociedade brasileira, nos deparamos com um modelo de educação punitiva, maltratos, sofrimentos, agressões praticadas contra as crianças. Não só pela pesquisa, como também a identificação em processos em diferentes períodos da nossa história. Assim, resgatar o fenômeno da violência no nosso país significa compreender a nossa formação cultural, permeada por autoritarismo, hierarquia, poder e desigualdades de gênero, raça e etnia, perpassada por contradições, conflitos e tensões de diferentes ordens. Mas fica claro que as relações familiares refletem as relações sociais e desencadeiam muitas vezes processos violentos. Para melhor elucidar os dados aqui identificados através do que estou expondo para vocês, quero ressaltar que na nossa cidade nós temos 10 micro-regiões e cada uma delas tem a atuação do Conselho Tutelar. Aliás, uma atuação muito significativa, importante e que não só identifica as formas de violência que existem na nossa cidade, como também apresentam algumas soluções até a longo prazo, no sentido de que, como eu disse antes, algumas mudanças devem ser feitas para se ter um trabalho mais eficaz. Tendo 10 regiões, é claro que em função do tempo, eu também escolhi uma delas para poder comentar um pouco mais, mas identifiquei que em todas as 10 micro-regiões da nossa cidade existem casos de violência contra a criança, em especial violência psicológica, conforme o próprio relatório indica. Escolhi a região número 6, Centro-Sul, Sul, Extremo-Sul, conforme consta no relatório, que é considerada uma micro-região de maior extensão geográfica, atendendo mais de 40 bairros. E os dados obtidos são que 44% dos familiares eram os agentes violadores. Falando aqui nos familiares, nós estamos incluindo os pais, responsáveis ou membros da família. Aliás, por isso que o título, né, do nosso encontro é a violência interfamiliar, porque não envolve somente as pessoas da família diretamente, no caso o pai, a mãe, mas também aqueles que convivem no âmbito familiar. Só para se ter uma ideia do trabalho do Conselho, nessa microrregião foram recebidos 13.451 expedientes. Só para que a gente possa saber também o índice de trabalho que tem em uma delas, né, das micro-regiões da nossa cidade.
E como eu disse antes, a violência psicológica está presente em outras formas de violência. Então eu escolhi aqui a negligência, e tanto em relação à educação como em relação à saúde. E se nós somarmos a violência psicológica, a negligência em relação à saúde, ao atendimento à saúde e à área da educação, nós temos um total de 28% de crianças que têm seus direitos violados, sofrem violência praticada pela própria família. Então é um índice bastante significativo. Embora esse índice é daquelas situações que foram devidamente registradas, porque existem situações que não chegaram ao registro e, por sua vez, existem inúmeras causas, entre elas um constrangimento familiar, o medo do agressor, que nós não podemos descaracterizar nunca essa situação, o medo da punição, o medo do denunciante de sofrer represálias e o temor pela própria vida de seus familiares. Assim, o que nós observamos é que as leis, embora elas existam, como nós sabemos, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outras, elas não chegam a cumprir com o seu papel, tendo em vista que não existe essa denúncia no momento oportuno. E fica aqui uma pergunta: quantos protetores não são esclarecidos sobre a gravidade de tais atos? A tentativa de resposta implica a apreensão histórico-cultural desses atores não esclarecidos quanto ao seu papel na família e na sociedade, que também é bastante preocupante. Provavelmente os dados, como eu comentei, eles mais acobertam do que mostram uma realidade muito mais presente no campo da violência psicológica. E não é demais destacar que a dor emocional de uma criança que sofre a violência, ela realmente não, que ela está exposta a essa violência, em especial quando ela é praticada por seus pais, é indescritível. E os efeitos, seja no momento atual da criança, com reflexos no seu aprendizado, na sua relação afetiva, de amizade, enfim, os efeitos são devastadores, conforme nós podemos observar na pesquisa. Neste quadro de fraturas, a violação dos direitos da criança provoca inúmeros danos, também a violência, a formação da criança. E isso pode ser identificado nas escolas. Aliás, existe um trabalho muito interessante feito das escolas com o Conselho Tutelar para identificar os casos de infrequência escolar, e observar efetivamente por que aquela criança não está indo à escola. E evidentemente, os pais sendo responsabilizados por esta negligência ou por uma situação devidamente justificada, mas sempre é importante estarmos atentos a essas situações. Além disso, além de nós termos que estar atentos a essa situação, é importante saber que nós, enquanto sociedade, tenhamos condições de detectar esses sinais reveladores sobre os efeitos negativos dessa violência causada às crianças. E quem sabe buscarmos algumas pistas que venham a estancar essa violência, evidentemente através dos meios legais. Quero também aqui lembrar que a violência psicológica, ela não deixa marcas corporais visíveis. E talvez por isso que o agressor também se aproveite dessa situação e, por outro lado, também fica difícil a detecção dessa violência. Quis fazer também uma rápida pesquisa no âmbito do direito internacional, em que, em estudo recente, o secretário-geral das Nações Unidas tratou da natureza, extensão e causas da violência contra a criança. E esse estudo demonstra que muitas das violências praticadas contra a criança não são reveladas e, pior, são pactuadas pela própria sociedade. E mesmo que tenhamos essa dificuldade na identificação dos dados, eles são alarmantes. Então, até uma realidade um pouco similar à nossa, ou seja, as estruturas familiares acobertando situações de violência. A Organização Mundial de Saúde estima que no ano de 2002, 53 mil crianças entre 0 a 17 anos de idade foram vítimas de homicídio.
Eu quero destacar que nas convenções internacionais entende-se como o período da criança de 0 a 17 anos, por isso esse dado incluiu essa faixa etária. Já diferente do nosso sistema jurídico, que considera a criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e de 12 a 18 adolescentes, conforme está previsto no nosso Estatuto da Criança e Adolescente, no seu artigo 2º. A própria Organização da Saúde revela que as marcas físicas, emocionais e psicológicas da violência podem ter sérias implicações no desenvolvimento da criança, na saúde e a capacidade de aprendizagem. E, além disso, riscos para o futuro, como algumas doenças, entre elas devidamente comprovadas, como câncer, depressão, suicídio, problemas cardiovasculares, entre outros. Sob o ponto de vista da psicologia e da psicanálise, o vínculo familiar reside no afeto, que se opõe além do direito. Mesmo que no campo do direito nós falamos tanto, né, os advogados na área de direito de família e também os aqui estudantes de direito, né, ou formados, sabemos que a afetividade está cada vez mais presente nas decisões e na própria compreensão da estrutura familiar. Mas mesmo que o direito, o afeto esteja comprometido com essas outras dimensões, nós também sabemos que a lei nos apresenta essas respostas, né? E visa, sem dúvida, assegurar o direito da criança, que foi o que comprovamos através das decisões aqui apresentadas. A relevância do projeto da doutora Carmela é dar essa visibilidade e conhecimento sobre a problemática da violência psicológica contra a criança e, sobretudo, mostrar que o agressor pode sim ser punido. Basta esclarecimento, iniciativa, rompimento e enfrentamento de um modelo cultural que privilegia, em alguns casos, a força, o castigo e a omissão. Fica a compreensão de que não basta construirmos regras contra a violência infantil, sem considerar que existem fatores conjugados que determinam a existência dessa violência. Toda análise do ato violento contra a criança será redutiva se não considerarmos um mosaico de possibilidades para retirá-la de uma situação opressora e bloqueadora. A criança é um sujeito de direitos. Essa perspectiva é fundamental quando nos deparamos com uma realidade em que os direitos constituídos na forma da lei são tão difíceis de serem resgatados. Meu desejo é que o combate à violência infantil no âmbito familiar não mais seja somente uma previsão da lei, mas que as próprias decisões a favor da integridade física, psicológica e moral possam servir de referência para que essa prática seja coibida pela nossa sociedade. Diante de tantos obstáculos, alguns totalmente ultrapassados, outros ainda em fase de consolidação do entendimento, não se pode desistir e pensar que se tem apenas uma folha de papel desprovida de conteúdo normativo denominada Constituição Federal. Fecho esta palestra no espírito destas belas palavras do imortal Albert Einstein. O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Agradeço mais uma vez o convite da doutora Carmela, agradeço a presença de todos vocês e a escuta. Muito obrigada. Primeiro, eu quero agradecer a professora Marise pela excelente explanação, que acho que esclarece e alerta muitos de nós que acaba vivenciando ou sendo omisso, né, quando se depara numa situação de ausência mesmo, né, de iniciativa, né, e isso está muito presente, e não só a psicológica, mas a gente vê também
como tem a questão da violência sexual mesmo, né? E a questão do trabalho infantil, né? Da exploração de menores, que é muito grande. E a gente sempre está procurando, né, a ideia de trazer as crianças do abrigo, que são da casa de acolhimento, é para dar visibilidade a elas, fazer com que a gente se interesse mais por essa realidade, que também fazem parte da cidade, e que se a gente não cuidar, né, não zelar, lógico, o abrigo está lá cuidando, e não é porque elas não estão lá porque os pais delas não amam elas, né? As pessoas acham assim, porque eu quero adotar aquela criança que está no abrigo, mas vem cá, se tu sabe qual é a relação dela com os pais dela, de repente ela pode morar num lugar com péssimas condições, mas ela ama aquela família. Né? Então falta assim um esclarecimento de que para tu ajudar tu não precisa adotar, né? Tu pode fazer um acompanhamento, né? Tu ser madrinha, né? Que eles chamam, fazer, mas também isso gera um vínculo muito importante, né? De afetividade, que é a principal característica e que marca hoje as relações, até que o direito já está tendo que teve que assumir, porque são essas relações de afetividade que dão uma direção para aquilo que a gente quer, né, de garantias de direito, né, para essa população. Então, essas crianças que estão lá, às vezes são de perfis diferentes, mas vem esse abrigo residencial, ela é a porta de entrada, então todas as crianças que chegam vão primeiro para lá, daí depois vão para outras casas, lares, casa de acolhimento menores, né? Ou se não tem aquele sistema de que tem os pais que, como é que eu vou, não sei se não, os pais que, como se fosse o pai, não é o pai adotivo, mas o pai social, né? Pai social. Então também tem essas iniciativas que zelam, né, pela garantia da criança, no caso que a gente apresentou hoje aqui para vocês, e que a gente procura estimular. Eu gostaria de abrir primeiro para perguntas e principalmente, eu estava emocionada, né, a gente quando fica emocionada, quero dizer que a professora Marise, ela é advogada, ela é doutora em História, mestre em Direito pela PUC, sócia do Instituto Brasileiro de Direito e Família, o IBDFAM, membro do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul e procuradora federal aposentada. Foi minha professora de Direito Romano há muito tempo atrás, na PUC, mas ela foi a primeira professora que me estimulou a apresentar um trabalho. Né? Eu discuti uma questão na prova que era do Pater Familias, né? Nunca me esqueço. E foi aquela vez que ela me deu a chance de apresentar um trabalho que eu gostava de pesquisar já, e daí ela me liberou das provas, e eu fui fazer a apresentação em outras turmas também. Então eu acho que se muitos professores motivassem seus alunos a assumir um palco, né, e valorizassem esses trabalhos de pesquisa, quantos pesquisadores nós não teríamos? Né? Ainda não é uma profissão que a gente sabe que é valorizada no Brasil, mas a gente tem que construir uma história, né? Essa história se constrói com um cardume de peixes indo na mesma direção. Então, hoje esse movimento que a gente está aqui reunidos juntos é um movimento que foi uma sementinha de cada vez, né? E hoje esse ano completa 9 anos. Gostaria de passar a palavra para vocês, para nos ajudar, para dar uma contribuição. Vou passar o microfone que a gente está gravando só para quem está depois da internet poder te ouvir com clareza. E teu nome, se puder, por favor. Meu nome é Gilberto Brandão dos Santos. A pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: a respeito da sua pesquisa, em nenhum momento a senhora nos falou, então tenho curiosidade em saber se essa violência está ligada intimamente com a classe econômica da família, se essa violência existe essencialmente nos lares mais pobres ou se ela também existe nos lares ricos. Já estimulo que vocês façam perguntas, que a gente tem tempo aqui para trabalhar. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que ter sido professora da Carmelo, como vocês já podem ter observado, não foi difícil.
né? Porque a vontade da pesquisa assim, é muito fácil ser professor, né? Tendo esse retorno, né? E essa constante vontade de pesquisar e estudar. Respondendo à sua pergunta, eu tive essa preocupação também em relação à questão econômica. E eu diria que é indiferente as condições econômicas para que a violência seja praticada. Talvez com alguns contornos um pouco diferentes. Por exemplo, quando eu mencionei que um dos medos das famílias era a exposição, isso está muito ligado a famílias que têm melhores condições econômicas, ou seja, uma preocupação da imagem. Observa-se que em famílias mais carentes existe uma solidariedade maior. Isto é um fato constatado pelas estatísticas e pela observação. Sempre que existe alguma situação de maior violência, existe os vizinhos, né? Lá desde a antiga Roma, né, já iam fazer dar um apoio, uma solidariedade. Mas ela é indiferente. Acho que apenas muda, por exemplo, no caso de violência no âmbito familiar, muitas vezes as pessoas que têm condições mais favoráveis buscariam um advogado, buscariam uma solução, mas também que não desse tanta visibilidade, né? Enquanto que nas famílias menos favorecidas buscam mais conselho tutelar, ou a própria defensoria pública, as assistências judiciárias gratuitas, né? Então eu diria que, infelizmente, a violência não escolhe o tipo de família, né? Sejam famílias mais favorecidas ou não. Alguém gostaria de fazer alguma contribuição? Se puder dizer o nome, a gente está registrando aqui. Obrigada pela presença. Vou dar um recadinho. Tá? Eu queria saber se alguém não assinou o livro de presença. Ali não assinou o livro de presença. Tá bem. Obrigada. E agradecer minha mãe, minha parceira, que está aqui. Vou ficar em pé para falar, estou meio escondida aqui. Boa noite, meu nome é Andresa, eu sou estudante de psicologia e eu gostei muito da palestra. A senhora abordou temas sociais da psicologia e do direito, mas eu fiquei com uma coisa na minha cabeça que, assim, vocês falaram bastante do abrigo, do apoio que eles dão, mas, assim, semestre passado eu tive um estágio na minha faculdade de observação de paciente e eu vi que essa coisa não é tão maravilhosa assim. Existem abrigos que também, vamos dizer assim, fazem violência contra as crianças, monitores que não têm paciência. Muitas crianças sofrem violência dentro dos abrigos e esses pais sociais, que são chamados de padrinhos, já teve casos de abuso sexual, que eu pude escutar de seminários e preceptorias de estágio de clínica, assim. Então é grave, nem todos os abrigos ajudam como deveriam. As crianças sofrem violência dentro de abrigos e é tão grave quanto fora. Então, só para dizer que não é tão maravilha assim, pelo que eu pude perceber do meu estágio no passado. Então, acho que isso também é um dado alarmante, assim, porque essas crianças vão para fazer psicoterapia nessas instituições de estágio. Então, eu pude observar isso, que muitas sofrem violência dentro de abrigo. Era só isso que eu queria contribuir, assim, se a senhora tiver mais uma coisa para falar. Eu também gostaria de aprender mais. Eu falei do abrigo por causa do meu companheiro, né, que ele é educador em abrigo, e realmente os problemas existem, principalmente porque as casas estão superlotadas. Então, falta assistente social, falta psicólogo, daí o educador acaba fazendo um trabalho que não era a função dele. Então, assim, por exemplo, a FASC, né, que é a que cuida dos abrigos aqui em Porto Alegre, não tem um setor de cultura. Então, as crianças, elas saem do colégio e elas têm um período de, como é que é SASE, né? Que eu não sei se eu falei a palavra certa, mas é uma atividade após a atividade de escola, que daí elas vão para a piscina, tem atividade recreativa, mas igual a gente ainda é carente de estruturar esses abrigos, né? Então a realidade é que realmente vai acontecer se tiver poucos educadores, se tiver poucos assistentes sociais, se o Ministério Público não fiscalizar. E uma coisa que eu não comentei, mas que também veio alertar, é que tanto em presídio quanto em abrigo, essas crianças não têm garantido o direito à memória. Então, qual é a identidade que essas crianças têm?
Assim, se a gente não registrar com uma câmera, com uma fotografia, de momentos positivos dela vivenciados lá. Então a gente tem que criar, ela pode ter memórias negativas, mas o que a gente pode fazer com isso, com aquela câmera, para registrar momentos de empoderamento, de expressão da cidadania, né, de liderança, porque isso eu fui marcada por uma peça de teatro no colégio, uma professora de história, acho que era Helena o nome dela, Sônia ou Helena era a professora, e isso marcou para mim, né? Então o que essa atividade de hoje ou outras atividades que elas já passaram podem mudar assim, dar um estímulo para elas. Então com certeza tem a violência dos educadores, falta até assim, eles fazem cursos de atualização toda semana, tem reuniões de lideranças, né? Tu tem o educador, o articulador e tem um outro gestor, né? nesse quadro assim, de estar mais em contato. E às vezes se tu tem uma psicóloga para, sei lá, 50 crianças, 40 crianças, para procurar o pai, para cuidar da visita domiciliar, é muita coisa. Então a gente precisa investir mais, né? A gente precisa cobrar mais do Estado, da Prefeitura, políticas públicas. E é um desafio, porque ainda a nossa legislação em relação à memória, ela diz que quer resguardar a criança, né, de exposições que possam ser negativas para o futuro dela, mas ela não garante de que maneira que positivamente isso pode influenciar para que ela tenha uma história. Ela se lembre do amiguinho que ela viveu lá no abrigo, que ela tenha um laço. Então é muito importante que a gente consiga refletir sobre isso, escrever trabalhos de monografia, de artigos, de doutorado, porque a gente não tem esse estudo qualificado. Direitos de personalidade, proteção da criança e a questão da memória. Então isso é uma coisa bem importante, porque isso não acontece só no abrigo, acontece nas favelas também, que às vezes não tem estrutura, mas graças a Deus lá eles têm uma circulação de celulares, tem páginas do Facebook, então ali ela já começa a se mostrar, né? Só que às vezes não há o que a professora falou, que é esse acompanhamento e a fiscalização de como isso é utilizado, né? A gente vê muitas vezes as crianças se expondo de uma maneira já muito sexualizada, né? Pela questão hormonal, 12 anos já usa roupas de mulheres mesmo, né? E as músicas, vocês já sabem, né? Eu acho muito importante o seu depoimento, até porque vivencia essa situação, né? E é claro que nós procuramos mostrar um lado que tem aspectos positivos, mas sem negar as dificuldades. Inclusive, talvez em função delas que a gente esteja aqui. Eu diria, quando eu coloquei as dificuldades, entre elas da violência, é a violência institucional, né, que é um problema bastante grave. Então, muito obrigada por sua colaboração. Só vou pedir para tu falar no microfone que a gente está registrando. E teu nome? Meu nome é Fátima Duarte. Eu queria fazer uma pergunta rápida aqui. Como é que a gente faz para fazer a adoção social? A gente tem que ir aonde? Como é que a gente procede? Eu não sei, eu não peguei o comecinho da palestra, eu não sei se a senhora chegou a falar isso, né? Não chegamos a tratar da questão da adoção. A adoção social, no caso, seria em relação aos próprios abrigos, né? Que seria fazer esse contato para poder ser a expressão que usaste, a família. Antigamente usava a família adotiva, mas não é a família adotiva. Hoje é uma pessoa que colabora, independente de manter um vínculo ou um laço de parentesco, apenas como um auxílio, uma referência, um padrinho, uma madrinha, né? Então seria, no caso, se dirigir diretamente ao abrigo. Pode se dirigir ao abrigo e falar com a psicóloga. Poderia colocar o endereço desse abrigo, né? No site da FASC, né, tem lá todos os abrigos. Aí tu pode pegar o que é da região mais próxima tua, se tu preferir, né? E daí tu conversa dessa vontade e eles não vai ser aquela criança, eu escolhi aquela criança. Eles vão avaliar todo o contexto das crianças que tem lá e as crianças que estão mais assim precisando, desamparadas, que estão precisando de um apoio emocional, né, e assistencial também. É sempre a mesma, porque eu tenho assim, ó, como que nós mais bem, mais mal, ficar um tempo
É isso que eles também pedem para não acontecer, porque o desgaste e a imagem negativa disso, de rompimento é muito forte. Então, o ideal é acompanhar, né, fazer uma visita e pelo menos, sei lá, uma vez a cada 15 dias, não sei, mas